Paz Senhor para todos. Eu tive uma outra visão. Nessa visão eu estava como se fosse numa grande rodoviária. Nessa rodoviária eu reparava que as pessoas estavam simplesmente pensando em bens materiais, algumas pensando na próxima viagem que iam fazer, e outras pensando no que comprar, o que adquirir, outros pensando em ter carro, casa, essas coisas. E logo depois que eu tive essa visão, eu passei para um outro lugar, como se fosse uma grande casa com muitos quartos. E nesses quartos, como se tivesse com pessoas. E nós ali dentro daquela sala, tinha mais algumas pessoas junto comigo. E tinha como se fosse uma mulher. E essa mulher queria vir fazer carinho em mim. Só que eu, no sonho, eu sabia que eu não poderia deixar aquela mulher fazer carinho em mim, por mim ser casado, mas mesmo assim aquela mulher insistia em querer fazer carinho em mim. E eu, logo após disso, olhamos ali tinha uma televisão naquela sala e vimos uma reportagem. Quando estava passando aquela reportagem, de repente foi como se todo mundo tivesse sumido daquele lugar e só tivesse ficado algumas pessoas. E eu peguei e não entendi muito, saí correndo, procurar dos quartos. E de repente em alguns quartos eu achei algumas pessoas dormindo. E eu falei para eles, aconteceu o arrebatamento. Quando eu voltei para aquela sala, era como se tivesse uma mulher do governo querendo saber o meu nome e querendo pôr um sinal em mim. E nessa eu peguei e empurrei aquela mulher e saí correndo. Achei uma janela aberta e pulei por aquela janela. Só que aquela janela dava como se fosse num barranco. E eu desci aquele morro, aquele barranco correndo até lá embaixo. E lá embaixo era como se eu encontrasse algumas pessoas que tinham ficado também no arrebatamento. E aquelas pessoas falavam para mim para não pregar o nome de Jesus, não falar da Bíblia, porque as pessoas estavam procurando as pessoas que estavam falando de Jesus para marcar elas e matar. E ali fui acompanhando aquelas pessoas até mais na frente, quando apareceu um homem. E esse homem tinha um olhar diferente de todos os outros. Era um olhar meio de maldade. E ele começou a seguir a gente. E nessa que ele seguia a gente, chegou uma hora que eu peguei e parei e falei para ele: olha, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser tirar minha vida, você tira. Só que eu não vou negar a minha fé. E nessa era como se nós estivéssemos em cima de um outro barranco. E nesse barranco era como se alguém empurrasse esse homem. E esse homem caía lá embaixo e batia a cabeça e ficava desacordado. Nessa eu continuei indo mais para frente no sonho. E de repente eu encontrei algumas pessoas que sabiam da palavra de Deus, mas que tinham ficado no arrebatamento. E essas pessoas começaram a se reunir umas com as outras, mas na onde que a gente estava, a gente não poderia fazer muito barulho, para que as pessoas do governo não viessem e nos pegassem ali. E essas pessoas que conheciam a Bíblia começaram a cantar hino e falar de Deus ali naquele lugar. E eu vi também algumas crianças que tinham ficado no arrebatamento. E eu me perguntei: Deus, mas por que essas crianças ficou, as crianças não vai subir? E me veio uma sensação como se alguém estivesse dizendo: porque os pais dessas crianças deixaram a impureza entrar e elas viram esse tipo de impureza em várias coisas, em desenhos, em filmes, e essas crianças elas não estavam totalmente puras para poder subir para o céu. E logo após isso aí eu acordei. Irmãos, isso pode ficar como aviso para a gente, que o Senhor Jesus Cristo está voltando e o arrebatamento da sua igreja está mais próximo do que muitos imaginam. Vamos estar entrando em santidade, em oração, em jejum e pedir para Deus para que Ele possa nos achar por digno de nós entrarmos para a boda do Cordeiro. E a Bíblia dele diz: quando começardes a ver essas coisas, ora diz Maranata, ora vem Senhor Jesus. E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.